paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos com mais um vídeo maravilhoso e eu quero que você, se você for tocado pelo Espírito Santo, a marcar os seus amigos, seus familiares, para que eles possam ouvir a palavra de Deus, fique à vontade, porque Deus quer falar com todos nós, para que nós possamos ouvir a sua voz através de vídeo, canções, pregações e tudo que tem disponível para nós. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma história muito maravilhosa que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 39, que fala da história de José na casa de Potifar, o comandante da guarda de Faraó. José, como nós sabemos, um jovem que foi vendido pelos seus irmãos por causa da inveja que seus irmãos tinham dos seus sonhos, daquilo que ele se tornaria posteriormente, e para tentar impedir, eles vendem José como um escravo para o Egito, e ali acredito que se dão por satisfeitos porque acreditam realmente que os sonhos dele morreram, e não foi isso, foi apenas um combustível para que isso acontecesse da forma como Deus queria. E nesse capítulo especificamente fala de José na casa de Potifar. Quando José chega ali na casa desse comandante, o comandante, a passar um tempo que ele trabalha para ele, que ele começa a servir, começa a fazer as suas funções, ele percebe que tudo que José colocava a mão, tudo que José fazia, Deus estava com ele. Deus permitia que aquilo fosse abençoado, porque aquilo fosse uma coisa maravilhosa, desse frutos, prosperasse. E Faraó e Potifar, então, ele começa a colocar mais responsabilidade sobre as mãos de José. Em um dado momento, a mulher de Potifar, ela começa a olhar para José, que é um jovem bonito, de boa aparência, jovem, forte, inteligente, abençoado por Deus. Ela começa a olhar com um olhar de cobiça para ele. Ela começa a querer ter com ele algo a mais, alguma coisa a mais com ele. E num dado momento, ela sozinha com ele pede para que ele se deite na cama com ela, para que ele satisfaça ela os desejos da sua carne, aquele momento carnal. E num dado momento que todo jovem pensaria que, assim como falam algumas pessoas, ela não deveria ser uma mulher feia, deveria ser uma mulher de boa aparência, porque chamou também a atenção de José, ele deve ter percebido isso. E nesse exato momento ele entendeu que aquilo era uma seta para que ele caísse e perdesse o relacionamento que ele tinha com Deus. Então José se afasta, ele sai correndo, perde a sua túnica no meio do caminho. Posteriormente ele sofre consequências por um pecado que ele nem cometeu. Mas eu queria trazer para vocês a atitude de José. José ali naquele dado momento não tinha ninguém que ali o levaria a contar para Potifar o que aconteceu. Ninguém dedaria ou contaria o seu segredo, porque só tinha ele e a esposa de Potifar. Não teria ninguém para presenciar e dedurá-lo ou falar do teu crime. Mas neste momento, ele entende que Deus ainda continuava o observando, que Deus estava com ele. Então ele começa a entender que ele tinha um relacionamento com Deus e ele não poderia perder esse relacionamento por um momento de prazer, por um momento. Ele então decide se afastar e decide correr e fugir da aparência do mal, para continuar tendo com Deus uma experiência de vida. E os seus sonhos posteriormente se cumpriram na vida dele, porque naquele dado momento, em outros momentos específicos, ele escolheu ter e manter um relacionamento com Deus. Ele preferiu ter uma constância com Deus, ao invés de ter momentos de prazer, ou seja, de ter pratos específicos de pecados em alguns momentos. Ele passou por várias situações e muitas experiências que poderiam ter feito com que ele desistisse da sua caminhada. Mas ele preferiu um relacionamento com Deus. Eu queria falar com você que está me assistindo, que está me ouvindo.
Entenda que o diabo colocará sobre a sua vida pratos para que você abandone os planos que Deus tem para a sua vida. Mas não aceite um prato momentâneo. Não troque um prato momentâneo de pecado por uma vida de constância, de bênçãos e de projetos de Deus na sua vida. Amém? Fiquem com Deus, que Deus te abençoe.